Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Pois é, gente, que legal. Estamos aqui para mais uma aula mentoria de história. História é vida, recordar é viver. E eu estou com a turma 100% online da 305 da Escola de Ensino Médio Dite Freitas, Escola Jovem de Tubarão. Sou o professor João Batista Monteiro de Souza e estarei falando para vocês hoje sobre a introdução ao processo de Guerra Fria. Que bom falar com vocês, essa galera incrível, essa galera maravilhosa da Dite Freitas, essa turma surpreendente. Então, estamos aqui nesse exato momento com ele, Gustavo Gabriel Fusilini, o grande Gustavo. Estou também com João Vitor Dobrandino Alves, o grande João da Imbituba. Estou também com a Elisa Dias Martinho, a nossa querida Elisa. Estamos agora iniciando uma aula, mentoria, que vai falar sobre a Guerra Fria. Esse processo tão estranho, tão interessante, que marcou a história da humanidade pós-Segunda Guerra Mundial. É bom que todo mundo lembre que hoje é dia 29 de junho de 2021, terça-feira. Estamos no período da tarde, exatamente às 13 horas e 39 minutos. Estamos falando do sul do mundo. Essa transmissão ela é efetuada pela World Wide Web. E nós estamos transmitindo via Google Meet e toda essa transmissão será apresentada pela plataforma do YouTube. É bom que vocês lembrem que, na nossa discussão, nós trabalharemos a história da humanidade com o objetivo de compreender o presente e melhorar o futuro. A Guerra Fria realmente não agradou a história, não foi bem para o homem, sem dúvida nenhuma. Vamos falar hoje sobre ela. Este grande e assustador conflito, não aberto, mas armado, que assustou a humanidade com suas armas de destruição em massa. Vamos falar, sim, sobre esta abordagem. E eu quero dedicar esta aula aos meus amigos da 305, 100% remoto. Mas também vai o meu abraço e o meu salve para a 31, a 32, a 33, a 34, a 36, a 307 e também para o terceirão do Colégio Evolução de São Lugero. Saudações, nobres amigos. Vamos também lembrar de uma coisa. Aos que não são inscritos no canal do professor João de Souza, se inscrevam, ativem o sininho. Semanalmente, nós temos pelo menos 2 vídeos novos falando da história do homem, falando da história da humanidade. Bora discutir história, galerinha! Vamos que vamos, dele que dele. É por aí que nós vamos. E vamos agora já falando de dados importantes. Antes da gente começar a discussão da Guerra Fria em contexto, eu preciso passar algumas informações. Nós temos vários países que possuem armamentos nucleares. É bom que vocês lembrem. Existem os países com armas nucleares, ou seja, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos da América. Existem os países com armas nucleares que não são vinculados a este grupo. E a gente coloca a Índia, Coreia do Norte e Paquistão. Tem também os países que têm armas nucleares não declaradas, Israel. E tem os países que compartilham armas nucleares com a OTAN, como a Bélgica, os Países Baixos, a Turquia e a Alemanha e a Itália, que são praticamente, sob o ponto de vista militar, administrados pelos Estados Unidos. E também tem os estados que possuíam armas nucleares anteriormente, tipo a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Ucrânia, eles faziam parte da ex-União Soviética, é óbvio, e também a África do Sul, que chegou a desenvolver armas nucleares, mas em 1991, o presidente Frederic de Klerk, ele ordenou o desmantelamento de todas elas. Então, a gente compreende que existem vários países que estão vinculados. E olhem um detalhe importante, tá? Os Estados Unidos, é bom que vocês lembrem, ele possui 1.600 bombas ativas hoje
de um total de 6.500 bombas. A Rússia possui 1.600 bombas ativas hoje, de um total de 6.850 bombas. O Reino Unido possui 120 bombas, de 215 no total, 120 ativas. A França possui 290 bombas ativas, de 215 do total. Bem, a China ela não declara, né? Evidentemente. Vocês imaginam, existem questões aí de não declaração. Mas ela diz que no total de bombas ela tem 260 bombas. A Índia e o Paquistão também não declaram o número de bombas ativas, mas declaram que tem entre 130 e 150 bombas nucleares. A Coreia do Norte também não declara o número de bombas que possui em atividade, mas que tem um total de 20 a 30 bombas atômicas. Já Israel teria aproximadamente 80 bombas, não declarando o número de bombas prontas em atividade. Esses são, no caso, os pontos que nós devemos aqui agora lembrar para cada um dos alunos. Países com bombas nucleares, países com bombas de destruição em massa. Esses são pontos que nós deveríamos aqui já estar lembrando nesta ilustre sala desse grupo magnífico que é a 305. Olha, o mundo efetivamente mudou. Eu também dou as boas-vindas aqui agora, nessa aula mentoria, nesta gravação, para a senhorita Laura Marculino, que também está pela plataforma do Google Meet, indo também, cumprimentamos ela, ela nos desejou boa tarde, e ela também está indo agora para o YouTube fazer a sua linda apresentação. Parabéns, Laura, seja bem-vinda ao nosso grupo de discussão. O mundo foi realmente dividido depois de 1945. Eles criaram realmente um conflito, e esse conflito foi chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria marcou o mundo com a ideia de que nós poderíamos estar sendo observados por seres extraterrestres, que a União Soviética ia destruir o mundo com o comunismo, que os Estados Unidos ia destruir o mundo com o capitalismo, que os Estados Unidos, com o capitalismo representado pelo tio Sam, estaria levando o mundo ao caos do desenvolvimento econômico. Por sua vez, os nossos amigos da nossa grande União Soviética levariam as pessoas para o atraso do socialismo e do comunismo. Bem, o mundo realmente foi dividido e é uma verdade muitas vezes assustadora e inconveniente. Em fevereiro de 1945, tá? É bom que vocês lembrem, a guerra ainda não tinha acabado. Mais ou menos ali, antes da rendição da Alemanha na Segunda Guerra, as três principais potências vitoriosas, a Inglaterra com Winston Churchill, os Estados Unidos com Franklin Delano Roosevelt e Joseph Stalin da União Soviética, reuniram-se na cidade de Yalta. Yalta fica na Ucrânia, para discutir o quê? Para discutir como ficaria a política internacional do pós-guerra. Esse é o ponto. Eles se reuniram para ver como é que ia ficar o mundo depois da Segunda Guerra. E nessa reunião também foi definida e discutida a ideia de como seria estabelecido um novo mapa da Europa, principalmente por causa dos nazistas que estavam prestes a serem derrotados. Essa foi uma realidade. Em julho de 1945, lá na Alemanha, foi feita a Conferência de Potsdam. E como na Conferência de Yalta, ela realmente falou dos países e de como o mapa da Europa seria novamente redesenhado. Isso daqui ficou muito claro. Então, uma coisa é certa, em Potsdam, foi decidido oficialmente que o território da Alemanha seria dividido em 4 áreas, em 4 zonas de ocupação. Uma da França, uma da Inglaterra, uma dos Estados Unidos e uma da União Soviética. É bom que vocês lembrem disso. A República Federal da Alemanha, ou RFA, ou Alemanha Ocidental, teria capital na cidade de Bonn e seria dominada pelos Estados Unidos, influenciada pelos Estados Unidos. A República Democrática Alemã, ou República da Alemanha Oriental,
com capital em Berlim, teria influência da União Soviética. Para vocês terem uma ideia, ó, então, ali na região de Bonn, teria influência primeiro da Inglaterra, depois ali na região de Berlim, da União Soviética, ali na região de Munique, dos Estados Unidos, e na fronteira com a França, ali na região do Mainz, ali, nós teríamos a própria influência francesa. É óbvio que existia muito ódio, é óbvio que existia muita raiva por conta da questão da Segunda Guerra Mundial e por conta exclusivamente também pela questão de que os nazistas tinham destruído essas nações. E no caso dos Estados Unidos, que não tinha sido destruído, mas que tinha sofrido e muito com a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma questão clara, é uma questão perceptível que deve ser aqui analisada. Uma coisa é certa, tá? Em agosto de 1961, lá dentro da Alemanha Oriental, os russos, os soviéticos, construíram o Muro de Berlim. E todo mundo, a Laura, o Gabriel, a Elisa, o João Vitor Dobrandino, já devem ter ouvido falar do Muro de Berlim, também chamado de Cortina de Ferro ou Muro da Vergonha. Era uma cerca que foi substituída depois por um muro de concreto e que isolou os dois lados da cidade de Berlim, porque lá dentro, em Berlim, nós tínhamos a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Lá dentro, em Berlim, é um rolo desgranado. Dentro da cidade de Berlim tinha uma parte que pertencia também aos Estados Unidos. E um detalhe, esse muro foi reforçado, inclusive, com campos minados. Uma coisa é certa, muita gente morreu tentando passar para Berlim Ocidental, perdão. É óbvio, ninguém ia querer passar para a parte socialista, que estava passando por diversos problemas desde então. As pessoas, elas simpatizavam com o governo da Alemanha Oriental e viam, então, muita gente simpatizava, o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter o que eles consideravam ser uma perda de trabalhadores. É óbvio, todo mundo queria ir da parte da Alemanha Oriental, comunista, socialista, para a Alemanha Ocidental, capitalista, e assim ter uma melhor condição de vida. E um detalhe, os comunistas, os socialistas acreditavam que as pessoas que iam para o lado ocidental era uma perda de mão de obra qualificada. Por isso chamavam de muro antifascismo. Obviamente, esse termo, fascismo, esse termo hoje está sendo muito utilizado. Nós não vamos entrar no mérito da questão, não é esse o nosso foco. A propósito, é bom lembrar também que o Muro de Berlim ele foi derrubado em 1989 e isso daí reunifica as duas Alemanhas. O Muro de Berlim, ele efetivamente, ele mostrou como foi vergonhosa a dominação do planeta depois da Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é certa, o muro ele representava o desrespeito dos socialistas pelos capitalistas e tirava o direito de ir e vir. É como se o Dobrandino não pudesse sair de onde ele está, é como se o Gabriel Fusilini também não pudesse ir de um lugar para outro. A Elisa, eu ou a Laura, nós temos o direito de ir e vir. Eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem aqui do Muro de Berlim, no momento em que ele foi derrubado em 1989. É bom que vocês lembrem disso. O Muro de Berlim ele caiu em 1989, tá? No dia 9 e 10 de novembro. O mundo mudou depois disso. Teve uma nova ordem mundial. A Alemanha ela foi reunificada. É bom que vocês lembrem. Eles foram liberalizados. O mundo realmente começou a ver, a partir de 1985, uma melhora da condição de vida na Alemanha. E realmente a República Democrática Alemã, ela começou a ter reformas de liberalização. Querem um exemplo de uma coisa interessante? Já ouviram falar do Vladimir Putin, né? O Vladimir Putin, da Rússia, que é o presidente da Rússia, ele já foi um membro da KGB que trabalhou ali na região da área do Muro de Berlim. É bom que vocês lembrem disso. Então, o momento mais significativo do processo de abertura da Alemanha
foi a queda do muro em 9 de novembro de 1989 e que estabeleceu o direito das pessoas irem e virem da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental e vice-versa. A queda do Muro de Berlim é a queda da cortina de ferro, é a queda do muro da vergonha, é a queda de tudo aquilo que representava, antes de mais nada, a vergonha para o nosso planeta da impossibilidade de nós mantermos a lógica da liberdade. Então, eu quero que vocês lembrem disso. É óbvio que a Guerra Fria ela foi caracterizada por uma disputa antagônica entre Estados Unidos e União Soviética, a ideia de que o mundo deveria ser administrado, governado por um bloco especificamente e o outro não prestava, foi muito trabalhada aí. Então eu quero que vocês lembrem, hoje o povo alemão só tem um país, que é a República Federal Alemã, e a capital é Berlim. Eu quero que vocês lembrem disso muito seriamente. Um detalhe, no final da Segunda Guerra, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele morre, e o Harry Truman, ele assume o poder. Foi ele que jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Na verdade, não foi ele, né? Na verdade, foi um contexto de uma situação bem importante, bem assustadora, e que marcou, de fato, a história da humanidade num contexto geral. Depois, então, da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela se dividiu em duas, Europa Oriental e Europa Ocidental. Sim, foi criada também a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E representando o Ocidente, representando o capitalismo, a OTAN existe até hoje. E representando o socialismo, foi criado o Pacto de Varsóvia. Vou contar isso para vocês daqui a pouco, tá? Isso é bem interessante mesmo. É óbvio que foi injetado muito dinheiro dos Estados Unidos na Europa para que ela se recuperasse. Isso é uma questão básica, isso é uma questão importante. E um detalhe que nós devemos aqui considerar: líderes dos Estados Unidos e também de outros países capitalistas, eles temiam que as dificuldades econômicas que a Europa estava atravessando conduzissem eles para o comunismo, para o socialismo. O próprio Partido Trabalhista da Inglaterra, por exemplo, ele tinha políticos socialistas e ele já havia vencido as eleições de 1945. Então, Winston Churchill tinha perdido o cargo naquela época de primeiro-ministro. Ele volta a ser primeiro-ministro, mas é uma outra história. E em 47, então, o que que fez o meu amigo Harry Truman? Ele cria o Plano Marshall, Plano Marshall, Plano Marshall. E o Plano Marshall, ele investiu, olha, recursos financeiros inimagináveis na Europa, especificamente na Europa. Ele ficou conhecido por esse nome porque foi elaborado pelo secretário de Estado do governo Truman, o general George Marshall. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, e que pregava o quê? A defesa do mundo capitalista democrático. Não quer dizer que os capitalistas sejam melhores, pelos Estados Unidos contra a ameaça do monstro comunista. Então, 13 bilhões de dólares, na época isso era uma nota, hoje nem tanto, beneficiaram principalmente França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica. Esses investimentos aceleraram a reativação das suas economias. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é importante, dinheiro movimenta. Se eu der R$ 1.000 para a Elisa, para o João, para o Gabriel, para a Laurinha, todo mundo vai ficar feliz, porque eles vão se movimentar com esse dinheiro. Alguns podem investir, outros podem gastar tudo, mas dinheiro é uma coisa maravilhosa. Ele impulsiona a humanidade. Já nos anos 50, teve a Guerra da Coreia. O Japão e outros países do Sudeste Asiático também começaram a receber grana dos Estados Unidos na mesma linha de raciocínio. A tecnologia começaram então a ter um investimento maciço e pesado no mundo. A tecnologia começou a se desenvolver sem dúvida. E em 1945, é bom que vocês lembrem, tá? Nós temos a Organização das Nações Unidas sendo criada. Porque no dia 24 de outubro de 1945, oficialmente é criada a ONU.
E se a gente fala de direitos humanos, se a gente fala de liberdade para o cidadão, a gente tem que lembrar que a ONU é um organismo que trabalha a equidade, o equilíbrio e a ordem mundial estabelecida. Nós devemos lutar para que os direitos sejam mantidos no planeta. E a ONU, ou a Organização das Nações Unidas, ou a United Nations, ela trabalha por isso. Lembrem que o primeiro secretário-geral da ONU foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Os princípios básicos estabelecidos no documento de criação da ONU são a manutenção da paz, da segurança de todos os países, o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, a promoção do respeito aos direitos humanos. É isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, aceitar em nenhum país. Preconceito de toda e qualquer natureza. Se alguém agir de maneira preconceituosa fora, não podemos aceitar. Não podemos aceitar racismo, homofobia, gordofobia, preconceito social, preconceito étnico de qualquer natureza, jamais. Preconceito contra a mulher, misoginia, ou mesmo qualquer ideia que a menospreze ou a desmoralize. O ser humano é único. Eu sou igual ao Dobrandino, a Elisa, ao Gustavo Gabriel, a Laura. Eu não sou diferente deles. Ela tem um estilo, a Laura, e eu tenho outro. A Elisa tem um estilo e o João tem outro. O Gustavo tem um estilo diferente de nós todos. Mas nós todos conseguimos nos entender porque falamos a mesma língua. Mas eu tenho que respeitar o meu amigo, que é professor junto comigo em uma outra escola, o professor Christian René. Ele é argentino e eu vou respeitá-lo por ser argentino. Eu vou respeitar a minha irmã, a minha amiga Munaya, que veio de outro país, Gana, aqui para a nossa escola, a Escola Jovem. Vou respeitar o meu irmão e o meu amigo. Então, dá um salve aí também. Provavelmente vai ouvir a nossa aula. O nosso querido amigo, o Luiz Gravidia e também a Carles Gravidia, da Venezuela. Eles fazem parte do nosso grupo, aqui da 305. Lembrem, porque ninguém é diferente de ninguém. Eu sou igual ao alemão, que é igual ao negro africano, que é igual ao chinês, que é igual ao japonês, que é igual ao brasileiro. Todos somos iguais, graças a Deus. Mas tem gente que pensa diferente. A ONU ela tenta potencializar isso, que nós não tenhamos mais diferenças. Infelizmente, ainda a gente consegue vislumbrar muito erro na humanidade. A ONU teve também a criação de algo muito importante. Ela criou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É bom que vocês lembrem disso. E essa declaração ela serviu, inclusive, para elaborar alguns artigos da Constituição Federal do Brasil. Nós temos que lembrar de uma coisa: quando nós potencializamos a ideia de que os direitos humanos não sejam respeitados, nós estamos quebrando a Constituição, nós estamos quebrando os princípios da ONU. Eu vou, inclusive, aqui ler alguns pequenos trechos da Declaração dos Direitos Humanos. No artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Todo ser humano tem direito à vida, artigo 3º, à liberdade e à segurança pessoal. 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento de castigo cruel, desumano ou degradante. Todos são iguais perante a lei. Está na nossa Constituição. Sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Vamos começar a pensar, né? O preconceito é uma forma grandiosa de nós agirmos de forma ignorante, atrasada, reacionária. Isso é inaceitável. Nós não precisamos disso. Nós somos seres humanos. Daqui a pouco a gente vai
em conjunto, lembrar que uma das provas mais interessantes é nós assistirmos ao último discurso do grande ditador, do filme O Grande Ditador, que é uma paródia ao nazismo e foi feito por Charles Chaplin. O último discurso é incrível. Que assim seja. Não vamos perder mais tempo. Vamos, aqui com vocês, ler o último discurso do grande ditador e vocês vão entender do que eu estou falando e o que eu estou falando especificamente para esse grande grupo magnífico que compõe os terceirões do professor João, que também não são do professor João, são do mundo. O filme O Grande Ditador é uma obra de arte, é um filme clássico, todo mundo deve assistir. Um dos primeiros filmes falados de Carlitos foi feito antes do mundo saber do horror do nazismo. Mas Chaplin já mostrava ao mundo que Hitler era doente, monstruoso e inaceitável. Me permitam. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar, se possível, os judeus, o gentio, negros e brancos. Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra que é boa e rica pode prover a todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade, da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e para os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio aproximaram-nos muito mais. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados, homens, mulheres e crianças, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir, eu digo: não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem, e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entregueis a esses brutais, que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como gado humano e que vos utilizam como bucha de canhão. Não sois máquina, homens é o que sois, e com o amor da humanidade em vossas almas não odieis. Só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas está escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não de um homem ou de um grupo de homens, mas de todos os homens. Está em vós, vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas,
o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos este poder, unamo-nos todos nós, lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que todas as pessoas sejam asseguradas um ensejo de trabalho que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que prometem, jamais cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio e à prepotência. Lutemos por um mundo de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam a aventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. Haná, estás me ouvindo? Onde te encontrares, levanta os olhos, vês, Haná. O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando no mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Haná. A alma do homem ganhou asas e afinal começa a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Haná. Charles Chaplin. O último discurso do grande ditador. Sem palavras. Não esqueçam dele. Direitos humanos para todos os seres humanos. Não vamos aceitar que bestiais cheguem ao poder e quebrem uma das coisas mais importantes da humanidade, a democracia. Eu não gosto de criar possibilidades de discussão negativa, mas que a gente tenha a possibilidade de entender o processo da liberdade. A partir de agora, nós introduzimos o que a gente fala e o que a gente chama de Guerra Fria. Um dos conflitos mais importantes que não foi declarado, mas que existiu e que marcou o mundo. Tenham bons estudos. Que o homem seja livre e que boas coisas realmente aconteçam para a humanidade. Nunca esqueçam deste detalhe. Que Deus ilumine a todos e tenham uma boa semana. Até mais ver.